bem? Pessoal, é o seguinte, você que está aqui na escola Santa Rita de Cássia, de negócio Santa Rita de Cássia, vou apresentar uma coisa para vocês que é muito interessante. Pessoal, o fato de sermos aqui uma escola também nos leva a nos aprofundar em vários temas. Então, nós estamos trabalhando vendas, nós estamos trabalhando uma série de fatores aqui, mas eu gostaria de trazer para vocês uma coisa muito legal. Você, muitas vezes, como você é um público que, que é a tendência desse canal. É atingir um público que de repente se viu empreendedor. De repente você, pá, chegou no empreendedorismo, tá ok? Você abriu um negócio, você montou uma loja, você montou alguma coisa. E aí, eu digo para você, você se tornou empreendedor muitas vezes por necessidade. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você se torna algo por necessidade, não necessariamente que você consegue trazer para dentro de você uma autoimagem verdadeira daquilo que você é de fato. Por isso eu quero te apresentar um trabalho que eu vou fazer, mas esse trabalho aqui ele é um pouco profundo, mas eu queria apresentar isso para você, tá ok? Eu tenho um e-book, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá ok? Esse e-book. Se fazer sentido para você, você compra esse e-book e lê esse e-book, tá ok? Conforme o tempo for passando, eu vou montar um treinamento em cima desse e-book. Então, se fazer sentido para você algumas coisas que eu vou mostrar aqui, você compra esse e-book e vai ler esse e-book, tá ok? Como aqui nós temos uma comunidade, você tem o Instagram, você vai mandar mensagem para mim. Às vezes alguma dúvida que você tiver, esse e-book vai te dar a possibilidade de de a gente se abrir e fazer um canal direto aqui de relacionamento. Se eu perceber que a galera tá curtindo essa nova visão, esse novo olhar, nós iremos montar um treinamento e você que tem esse e-book vai ter a possibilidade de ter um custo menor dentro do treinamento, tá ok? Então eu montei, por quê, galera? Deixa eu mostrar uma coisa. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo desse vídeo aqui? O objetivo desse vídeo é apresentar para você como você melhora a sua autoimagem em face do seu negócio. Por quê? Você agora é um empreendedor. Então, muitas vezes nós nos tornamos algo, mas nós ainda temos uma mentalidade antiga. Por exemplo, você era um funcionário. Você era um funcionário de uma empresa, tá ok? Então você precisa adotar essa imagem de empreendedor agora. Você não é mais um funcionário. Agora você é um empreendedor. O que que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós mudamos. Porque às vezes a necessidade nos leva a nos colocar em um ambiente. Porém, nós não estamos preparados para absorver esse ambiente. E aí, eu criei, pessoal, Geld Machine. Geld Machine significa máquina de valor, máquina de fazer dinheiro. Por que isso? Mude seus paradigmas e transforme a sua realidade. Por que transformando-se em uma máquina de fazer dinheiro? Porque você é a sua empresa. E o que é uma empresa se não uma máquina de fazer dinheiro? O que é o empreendedorismo se não uma máquina de gerar valor? Entende? Muitas vezes você ouviu isso e você gerou algo no seu coração, gerou uma, nossa, máquina de fazer dinheiro, mas é justamente o seu empreendimento é uma máquina de fazer dinheiro. Então você é agora uma máquina de fazer dinheiro. Você precisa incorporar isso, você precisa mudar a sua mentalidade. Você não é mais um funcionário. Principalmente você que caiu de gaiato. Então a gente precisa, muitas vezes, galera, nós estamos tendo acesso, nós temos acesso a algumas informações, algumas coisas, e que não faz muito sentido para nós. Nós precisamos, você, principalmente você, um público desse canal, ele é um público que de repente se descobriu empreendedor, o cara que era empregado, e de repente ele começou a trabalhar, e de repente ele viu que ele tinha a capacidade de fazer, ele tá ganhando mais que no emprego dele, e ele percebeu que não faz muito sentido aquela segurança que ele tinha quando ele era registrado, ele começou a perceber uma vida melhor. E aí ele ficou, e agora você está operando aí no seu negócio.
Só que internamente, a sua mentalidade, muitas das vezes, não é sempre, a sua mentalidade ainda está onde? Ainda está naquele funcionário, ainda está numa vida antiga. Então é necessário que você mude, que você preste atenção nisso que eu vou te dizer aqui. Olha que legal. Pessoal, então nós temos esse e-book e esse e-book eu peço que você compre ele, tá ok? Não é esse trabalho é um trabalho um pouco mais aprofundado. É, há a possibilidade de eu abrir um treinamento para que você possa de fato para a galera desse canal aqui, tá ok? A um preço um pouco mais. Então toda semana a gente vai fazer um encontro ali e é um trabalho mais fechado porque tem exercícios, existem atividades, então a gente precisa é, no e-book você já vai encontrar uma boa caminhada. Olha lá, ó. Mentalidade de produto, o chamado para abundância, mentalidade de produtor, reprogramando crenças limitantes, afirmações e visualizações poderosas, hábitos diários de alta performance, ferramentas e técnicas de produtividade, estudo de caso de geração de valor, plano de ação personalizado, seu futuro como Geld Machine. Geld Machine é geração, máquina de gerar dinheiro em alemão. Por que você colocou isso? Porque eu quis. Eu criei, então eu coloco o nome que eu quiser, tá ok? Então é por isso que eu coloquei Geld Machine, Geld Machine, Geld Machine, Geld Machine, tá ok? Máquina de fazer dinheiro. É isso que você tem que incorporar. É o que você é agora. Você é uma máquina de fazer dinheiro. Você precisa se ver assim, como uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de gerar valor. Se você não mudar a sua autoimagem, muitas vezes o seu negócio vai continuar pequeno. Agora você tem que começar a trocar essa mentalidade, você precisa começar a trocar esse valor. Rodrigo, como que faz isso? Não é da noite para o dia, pessoal, demora. Mas como você já está gerando valor e gerando dinheiro, você já está. Por quê? O que acontece? Você já está no estado ativo do negócio. O que é um estado passivo, galera? O estado passivo é quando você trabalha 30 dias e recebe seu dinheiro no dia 5. Isso é um estado passivo. Você está ali fazendo algumas coisas e respira. Agora não, você é ativo. Você gera, você troca, você está no livre comércio, você está trocando e nessa troca você gera lucro. Tá ok? Então você está gerando lucro, você é um gerador de dinheiro, você é uma máquina de fazer dinheiro. O seu negócio é uma máquina de fazer dinheiro. Tá ok? Então você precisa se enxergar como uma máquina de fazer dinheiro. Porque muitas vezes os nossos paradigmas eles nos aprisionam. Olha uma breve introdução, ó. Vivemos num mundo repleto de oportunidades. Ainda assim, muitos permanecem presos em paradigmas de escassez. Geld Machine é o convite para você romper essas barreiras internas, assumir sua identidade como criador de valor e transformar cada dia em uma nova chance de gerar prosperidade. Tá ok? Próspero, ser próspero. Pessoal, essas palavras, elas precisam ser encaradas de frente. Prosperidade, abundância, plenitude, dinheiro. Você precisa prestar atenção nessas coisas. Você que se propõe a ser um empreendedor, você precisa se enxergar como uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de gerar valor. É importantíssimo que você se enxergue assim para que as suas estruturas comecem a romper e você comece a enxergar possibilidades, oportunidades. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo o nosso canal está recheado de dicas, mas eu vou falar, se você não muda a sua mentalidade, jamais fará efeito em você. Jamais fará efeito no seu negócio. Você pode estudar comigo, você pode estudar com qualquer pessoa. Você pode fazer a maior faculdade do mundo, mas se você não muda a sua autoimagem para uma. Se você não muda a sua percepção, se você não muda a maneira como você percebe a sua realidade, nada feito. Então, já compartilhe esse conteúdo para aquela pessoa que você sabe que precisa mudar a autoimagem. Isso é psicologia, por isso que eu falo que lá no e-book, vai estar aqui, você compra o e-book, tá ok? Compre o e-book, estude o e-book, aqui é só uma prévia, tá ok? Olha lá, primeira coisa, ó, mentalidade produtor. Olha que interessante. Como redefinir seu papel no mercado? Uma autoimagem poderosa. A afirmação: eu sou uma máquina de fazer dinheiro. Frequências elevadas, alinhando o seu campo interno com o fluxo de oportunidades. Então você vai listar 3 situações em que você reagiu como consumidor e escreva ao lado como poderia ter agido como um produtor. Você está me entendendo? Isso aqui é só a ponta. E nós temos várias situações. Depois eu vou fazer alguns outros vídeos soltos. Então o que eu queria trazer para você é o seguinte.
Muitas vezes, você não é mais um consumidor. Entende? Você precisa mudar a sua autoimagem. Você não é aquele cara consumidor. Hoje, eu estava na hora do almoço, tava conversando minha esposa e eu, e ela tava, nossa, a gente tá pagando, pagando. E ela não tá vivendo essa fase. E eu pensando, produzindo, o que, que eu vou produzir, o que, que eu vou produzir, o que, que eu vou produzir, o que, que eu vou. Entende? O que, que é a mentalidade do produtor, a mentalidade do consumidor? Ah, preciso pagar, atacar, não, o que, que eu vou produzir, como que eu vou gerar valor, como que eu vou trocar, como que eu vou fazer. Entende como que a perspectiva muda, pessoal? A perspectiva muda. A substância da sua vida vai mudar completamente. Você agora não vai ficar olhando mais. Tudo bem, tem os boletos. Mas você precisa parar de pensar em pagar a conta e começar a pensar em ganhar dinheiro. Entende? Você precisa começar a pensar em ganhar. Então não adianta a gente você fazer um curso de vendas se lá no seu intelecto tá assim, ó, pagar. No seu intelecto tem que estar assim 24 horas, ganhar, produzir, vender. Claro, cara, quando você põe isso no seu. Quando você acorda pensando em produzir, você acorda pensando em vendas, você acorda pensando de maneira diferente. Rodrigo, mas como que faz isso? Psicologicamente, através de repetição, mudança de padrão, mudança de comportamento, mudança de paradigma, enxergando a vida por outro aspecto, enxergando a vida por outra dinâmica. Entende? Então, muitas vezes, por isso que você faz cursos, você vai, mas nada dá certo. Por quê? Sua mentalidade ainda está enraizada lá atrás. Você pensa igual empregado. Você quer mais é que dê sexta-feira e fechar seu negócio e. Entende? Não pode. É 25 por 48. Sua cabeça tem que ser cabeça de produtor. E o que é a cabeça do produtor, cara? Pensa comigo. Olha que interessante. Eu vou arar a terra, eu vou adubar, vou fazer análise de solo, vou entender qual cultura é melhor, eu vou entender qual que é o ecossistema, eu vou entender qual tipo de planta vai produzir melhor aqui. Você tá me entendendo? E aí você vai fazer curso de vendas, de fluxo de caixa, tudo vai se encaixar direitinho, cara. Porque você agora tá com outra mentalidade. Você vai estudar dinheiro. Você vai estudar dinheiro, cara. Você precisa estudar dinheiro. Você precisa estudar dinheiro. Você precisa entender como é que funcionam as relações de troca no mercado. Você precisa entender de economia. Isso leva. Só que a mentalidade. Não adianta nós, com mentalidade pueril, você é um empresário. É, tem um amigo meu consultor que ele fala uma coisa, mas ele fala da boca para fora mesmo, porque eu acho que ele pensa igual. Né? Ele fala assim, ó, quando ele é consultor, ele diz, né, quando uma pessoa chega para mim e fala que tem uma lojinha, ele nem atende. E é isso mesmo. Você é um empreendedor, você é gerador de dinheiro. Então, na sociedade, você tem um papel. Qual que é o seu papel na sociedade? Gerar dinheiro. Você entende? Você entende? O seu papel na sociedade enquanto empreendedor é gerar dinheiro. É preciso que você entenda isso para que o seu negócio tenha fluxo e tenha. Se você não entende isso, que o seu papel na sociedade é gerar dinheiro, gerar valor, gerar renda, gerar emprego. Se você não entende o seu papel, e aí você precisa mudar a sua mentalidade. Então eu preciso mudar. É a minha forma de pensar, minha forma de caminhar, minha forma de agir. Claro, cara. Claro. Você tem que acordar e dormir pensando em mudar. Olha que legal. Olha que legal. Eu sou uma máquina de. Cara, dorme e acorda falando isso pra você ver. Ah, mas. Aí você vai barrar em muitas coisas. Eu sei que você vai barrar em muitas coisas. Em que eu vou barrar, Rodrigo? Nas crenças limitantes. Então a gente vai identificar, por exemplo, o mapeamento das vozes internas que paralisam. Então nós vamos ter algumas técnicas de substituição do pensamento negativo para afirmação construtiva, tá? Olha lá, o exercício. Dinheiro é escasso. E em seguida, a crença oposta. Sou merecedor da abundância infinita. São várias técnicas e várias coisas que geram resultado na maneira com que nós pensamos. Existem muitos atos de psicologia que nos ensina isso. Existem muitas linhas. Mas uma coisa eu te falo, se você não mudar sua mentalidade, isso é em tudo, viu, pessoal? Por exemplo, quando nós somos educados, nós saímos da escola pensando de uma maneira. Quando nós vamos para a faculdade, nós adotamos outra maneira de pensar. Só que quando nós vamos para o empreendedorismo, é outra maneira de pensar, galera.
Você entende que são culturas diferentes. Ah, então quer dizer que eu preciso mudar a minha mentalidade. É, sua mentalidade. É sua mentalidade que precisa mudar. Entende? Por isso que muitas vezes, como eu lido com treinamento, gente, é muita experiência. Eu lido, por exemplo, eu tenho um grupo que eu ajudo muito sobriedade. Então eu trabalho porque eu já fui dependente químico e hoje eu trabalho com sobriedade há 13 anos, então assim, e utilizo todo o recurso na minha vida profissional. Eu não desgrudo. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando você se enxerga de uma maneira, os resultados no dia a dia, eles corroboram com a sua visão. Eles corroboram com a sua visão. Você quer ver? Então, você casou, mas você não se percebe casado. Você casou, mas a imagem que você tem é de um homem solteiro. Você entende? Você tem um filho, mas você se enxerga como. Você não se vê como pai agora. E as suas ações, as suas atitudes, elas continuam. Entende? Então, por exemplo, o que é você casar-se? É você. Agora eu mudo a minha imagem. Eu mudo a minha postura. Eu mudo a percepção da vida. Não, agora eu sou um homem casado. Eu já não posso ter as atitudes de homens solteiros. Eu já não sou mais só casado, eu tenho filhos. Então, a percepção de nós. Eu sou pai. Opa! E a mesma coisa para empresário. Mesma coisa para empresário. Você precisa. Não, mas eu sou empresário. Eu sou uma máquina de fazer dinheiro. Sou uma máquina de valor. Qual que é o seu papel enquanto empresário na sociedade? É gerar dinheiro, pessoal. Se você pegar um livro de economia que vai mais liberal, você vai entender o que é qual que é a função do empresário, qual que é a função da indústria, do comércio, qual que é a função da navegação. Cada coisa tem uma função. Qual que é a função da logística? É transportar. Mas qual que é a função do empresário? É gerar valor, gerar dinheiro. Então você precisa mudar sua autoimagem. Então nós temos esse e-book, ele vai te levar, tá? E aí, se eu perceber que esse e-book ele teve uma adesão muito grande, eu vou gerar um curso em cima do e-book. Aqui, eu vou continuar trabalhando no nosso canal as ferramentas, mas você precisa mudar. Então, esse vídeo, ele muda a perspectiva completamente. Então, olha aqui, ó. Afirmações de visualização. Aqui já são atitudes, tá bom? Que nós vamos ter. Hábitos de alta performance. Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, ritual de ativação e mental e física. Tá ok? Então, tudo isso, pessoal, técnicas Pomodoro, enfim, galera, pausas e ativos de gerenciamento de energia. Então, nós vamos entender muito lá no e-book você vai encontrar tudo isso, tá ok? Equilibrando urgência e importância, do digital analógico, multiplicando sua capacidade de ação, como é que você vai fazer tudo isso, tá? É, mentor de sobriedade, cara, tem muita coisa. Plano de ação definido, tem coisa muito legal, tá ok? Você agora possui o mapa das ferramentas e exemplos para se tornar um Yield Machine autêntica. Uma máquina de fazer dinheiro autêntica. A transformação depende de sua consistência e do seu compromisso. Veja o seu plano de ação, compartilhe suas metas com parceiros. Pessoal, eu queria fazer esse vídeo só para compartilhar isso com vocês. É uma coisa que eu percebo já há muito tempo, como eu trabalho há muito tempo com sobriedade, quando nós trabalhamos, a gente percebe que quem de fato fica de pé é aquelas pessoas que conseguiram transformar a sua autoimagem, mudar a sua consciência, mudar a maneira com que enxerga a vida, a realidade, as coisas. Então, a partir de hoje, eu quero que você enxergue de maneira diferente a sua vida, a sua realidade, as suas coisas. Hoje você é uma máquina de fazer dinheiro, você precisa entender isso. Tá ok? Uma máquina de gerar valor. Dentro da sociedade, você tem um papel. Enquanto empresário, o seu papel na sociedade é gerar riqueza. Isso é o seu papel. É o seu problema, é gerar riqueza. Se você hoje caiu no empresariado, nossa, caiu de gaiato aqui no empresariado, eu não sei muito bem, caí aqui, eu nem sei muito bem o que eu estou fazendo. É por isso que você caiu aqui. É porque você agora é uma máquina de gerar valor. Na sociedade você tem um papel, é gerar riqueza. Tá ok? Nosso Brasil está precisando de gente que gere riqueza, meu Deus. É por isso que todo mundo hoje só fala em cultura do empreendedorismo. O que é cultura do empreendedorismo? Está faltando.
a gente não fala, mas, por exemplo, o Centro Paula, eu sou professor do Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza, eu gosto demais do Centro Paula Souza. Eu sou professor do órgão do Centro Paula Souza. Então, o Centro Paula Souza, ele, como ele é da ciência e tecnologia, da pasta da ciência e tecnologia, ele escapa da Secretaria da Educação. Então lá nós temos uma certa liberdade de trabalhar valor, essa consciência de valor. Pessoal, encontre esse papel. Qual que é o papel do empreendedor na sociedade? É gerar riqueza. Gerar riqueza. Então você, sim, você é um gerador de dinheiro. Você é uma máquina de fazer dinheiro. Você precisa incorporar isso em você para que você possa de fato chegar no seu. Por quê? A sua empresa é uma extensão sua. A sua empresa é uma extensão sua. Nós vamos aprender ao longo do tempo que, é claro que no futuro você vai treinar pessoas, essas pessoas elas vão operar na sua empresa. Mas a sua empresa é um reflexo seu. Então, se você está com a mentalidade de consumidor, gastar, isso vai refletir na sua empresa. Sua empresa vai ser uma empresa pagadora de boleto. Ah, para com isso. Vamos gerar valor. Vamos produzir, vamos vender. A melhor maneira de você extrair do livre comércio, pessoal, nós estamos no livre comércio. O que é o livre comércio? Eu compro barato, vendo caro. Vamos melhorar essa relação, essa economia, essa geração de valor. Eu compro por um preço, como eu tenho o papel de distribuir, meu papel é distribuir o comércio tem o papel de distribuir os produtos para as pessoas. Então, esse papel de pegar da indústria, eu compro da indústria e distribuo para o consumidor final, há uma geração de valor nessa. A indústria pega a matéria-prima, transforma isso em produto final. A indústria pega esse produto final, põe no atacado. O atacado leva para o varejo. Gente, isso é cadeia de valor. Cadeia de valor. E aí, o consumidor final, ele precisa do alumínio que está debaixo da terra. Como ele não tem capacidade de pegar o alumínio que está debaixo da terra e transformar num chip para pôr no celular, ele precisa que alguém vá lá, extraia esse alumínio, transforme em chip e coloque no celular para ele poder usar. Quem que vai fazer isso? É o industrial. O minerador arranca o alumínio da terra. O industrial transforma isso em chip. Aí a galera da tecnologia põe dentro de um celular. As empresas fazem isso. E aí qual que é o papel do comércio? Pegar esse produto e distribuir. Entende? Aí a gente vai entendendo as máquinas de valor. Então, pessoal, nós somos máquinas. E esses processos, cada processo tem um valor. Tem um valor. Entende? Então, nós precisamos. O que, que é? Então, tem funcionários, tem famílias, tem uma. Então, eu sou uma máquina de fazer dinheiro. Tá ok? Você precisa transformar isso no mantra. Sem medo. O medo seu vai bater aqui, ó. E é isso que nós precisamos trabalhar. Seu medo vai bater aqui, ó. Lembra dessas palavras. Crenças limitantes. Tá ok? Seu medo vai bater aí. Na hora que você fala, nossa, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso falar máquina de fazer dinheiro porque vai contra. Calma. Lê o livro, lê lê o e-book, tá ok? Medita, entenda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o papel social seu, é gerar valor, é empreender, é dar emprego. Olha que interessante, é contratar gente para trabalhar para você, pagar um salário digno, para que essa pessoa que às vezes não tem a capacidade de empreender, ela consiga sustentar a família dela. Entende? Então, que nós possamos trabalhar nesse contexto. Então é um conteúdo um pouco diferente, mas eu espero que esse conteúdo ele agregue valor a você. Tem aqui embaixo aqui nós temos o e-book, tá? Compra o e-book no site lá, compra, lê. Manda mensagem para mim, Rodrigo, fez sentido, não fez sentido? E aí, conforme a adesão do e-book, nós vamos montar um treinamento. Por quê? Eu vou agregar, eu já tô trabalhando nisso. Mas não adianta a gente trabalhar à toa. Se não tiver demanda, não tem por que trabalhar, entendeu? Então, eu percebi que tem demanda no e-book. Então a galera tá comprando o e-book e tá se interessando pelo tema. Show de bola. Então nós vamos montar um treinamento. Como são tópicos e como são
assuntos que muitas vezes vai bater em crenças limitantes, então não é muito interessante que esse tipo de assunto tão sensível seja tratado de maneira tão aberta, tá ok? Existem muitos sites no YouTube trabalhando isso, tá ok? Mas aí eles são promessas complicadas. Esse assunto ele é muito interessante ele ser tratado com um objetivo específico definido, entende? Então você precisa trabalhar, não vai atrás de promessa fácil, não existe. Pensa no produtor rural. Pensa hoje, você está uma terra, você precisa arar essa terra, você precisa fazer uma análise de solo, você precisa escolher qual a cultura melhor para aquela região, para aquele solo que vai se desenvolver bem. Você precisa gastar com adubo, com fertilizante, você precisa gastar com muda, você precisa ou colocar semente, esperar crescer, romper. Você precisa esperar crescer para depois colher os frutos. Gente, isso é processo, tá? Não é mágica, é processo, ok? Então por isso que a gente vai criar um treinamento. Tem como acelerar o processo? Falou de acelerar o processo, corre. Falou de coisa rápida demais, corre, porque é dolorido. Você vai bater em coisas que você não quer. Mas, voltando para a gente finalizar aqui. Você caiu no empreendedorismo, você precisa se enxergar como empreendedor. Tudo bem? Então é isso que nós vamos trabalhar. Adquira o e-book. Se você se fez sentido para você, adquira o e-book e nós nos encontramos com essa. Aqui no canal vou continuar produzindo conteúdo de empreendedorismo, venda, preço, controle e venda, tá ok? E sistema. Mas esses conteúdos mais profundos, de tempos em tempos eu vou trazer esses elementos aqui. De tempos em tempos, tá ok? Mas nós vamos trabalhar isso de maneira mais privada, tá ok? Então, se você comprou o e-book, quando eu for lançar o treinamento, você vai ter um preço reduzido, tá bom? Você vai ter um desconto. Se tiver adesão, se as pessoas de fato compraram o e-book, enfim. Então a gente vai analisar, tudo bem? Então, mas compreenda isso, tá? Não. Você é uma máquina de fazer valor, você é uma máquina de valor. Para a sociedade você tem um valor ímpar, tudo bem? Pessoal, fiquem com Deus. Espero encontrá-los nos outros conteúdos.